Já está no ar o programa Nossa Terra, né? O programa Nossa Terra. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga. E a gente dá um bom dia especial também para o pessoal aí do YouTube, do Instagram, do Kawaii, que estão ligados com a gente aí, né? A gente tem só que se alegrar pela audiência que está cada dia resplandecendo aí nas redes sociais. Nós tivemos aí ontem de ontem, só no Kauai, mais de 3.000 pessoas assistindo o programa. Ontem à tarde eu estava vendo, meu filho entrou, dentro de poucos minutos já tinha 1.000 e poucas pessoas assistindo, e a gente vê passando lá o nome das pessoas, os comentários. O programa ele está acontecendo, né? É como eu digo para minha esposa, que nós estamos apenas plantando a semente, mas quem dá o crescimento é Deus, e você faz parte desse crescimento, porque quando você compartilha, quando você curte, quando você comenta, quando você dá um like ou se inscreve no programa, você está multiplicando o programa e a palavra de Deus está chegando na vida daquelas pessoas que precisam, porque nós aqui no programa Nossa Terra, a gente faz esse programa com alegria, mas voltado para todas as religiões, aonde as pessoas vêm conhecer o verdadeiro Deus, porque Deus é um Deus de tudo, de todos. E nós, Shalom, Ruth. Shalom. Nós podemos nos alegrar aí com essa presença do programa Nossa Terra nos canais aí, na rede social, né, Ruth? É muito bom, né? A gente saber que o trabalho que nós estamos fazendo aqui, que Deus está abençoando através das pessoas, né? Você é uma bênção de Deus. Eu quero mandar um abraço bem forte para a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia do Exército, também para a Guarda Municipal, né? O Corpo de Bombeiro e também o DMTU, né? DMTU aí, todas as autoridades que estão revestida de poder para a segurança do nosso município, né? Mas, Ruth, vamos fazer a brachá? Fazer a oração do livro do Sidor, que diz assim: a bênção de paz, né? Que é a bênção Shalom. Muitas pessoas precisam de paz, muitas pessoas precisam ter paz, muitas pessoas lutam pela paz. Mas a paz começa dentro do seu lar, né? Que você tenha paz no seu lar. A paz mundial é o intervalo entre uma guerra e outra. Sim, Shalom. Faz recair uma grande paz, bem-estar, bênção, vida, graça e misericórdia sobre nós e sobre o teu povo, Israel. Abençoa-nos a todos conjuntamente com a luz da tua presença, porque com o fulgor dessa presença, deste-nos, eterno nosso Deus, leis para a vida e amor benevolente, justiça e misericórdia, bênção e paz, e seja agradáveis a teus olhos. Abençoa-nos e abençoa o teu povo Israel em todos os tempos, em todos os lugares, as bênçãos da tua paz. Passa aqui a bênção dos Kohanim. Eloheinu, Deus nosso, Deus de nossos pais, abençoa-nos com a tríplice bênção mencionada na Torá, escrita pelas mãos do teu servo Moisés e pronunciada pela boca de Arão, os seus filhos, os sacerdotes, teu santo povo, como foi dito. O Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti, te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Que o Eterno nos dê paz. E Ruth, nós estamos no livro do profeta Isaías, né? O profeta Isaías tem muito para nos ensinar para o dia de hoje, né, Ruth? O livro do profeta Isaías. Não é Daniel, não? É o livro do profeta Daniel, né? Uhum. O profeta Isaías nós ensinamos outra semana. Essa semana nós estamos falando do profeta Daniel. Você tem aí a sua Bíblia,
nós vamos falar da qualificação de um profeta, né, Ruth? Antes de nós iniciarmos, nós vamos correr na Bíblia, em alguns lugares, para a gente ter assim, o melhor entendimento o que é um profeta, né, Ruth? Porque qualquer pessoa acha que é profeta, né? Porque o dom de profecia procede do Criador, né? Agora, todos podem ter, mas nem todos são profetas, né? Aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas, eles entram para a religião, mas querem esse dom de profecia. E aí eles começam a ter visões, revelações, e já não obedecem mais à liderança, e não estuda a Bíblia, né? Porque se você vê um profeta sem Bíblia, um profeta que não sabe ler direito, ou que às vezes ele não lê porque diz que está sem óculos, repudia esse profeta. Porque a base de toda profecia é a Bíblia. É consolar, edificar e exortar. A profecia também é assim. Consolar, edificar e exortar. Se tiver qualquer coisa fora disso, repreenda, porque não procede de Deus, né? Então, é importante que nós venhamos ver esses parâmetros, porque as profecias sempre dizem que surgirão muitos profetas, que estarão por aí, né, profetizando em nome de um Deus. Aí pode ser o Deus verdadeiro ou pode não ser, porque há muitos espíritos que eles estão em trevas, mas eles querem aparecer fazendo milagres através das pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, que a palavra de Deus é a Bíblia. Então, para que ela seja revelada em nós, é necessário que nós venhamos estudar, ler e praticar, né, Ruth? Não pode viver assim, sem a prática da palavra. Mas vamos ver aqui o que diz a Bíblia, né? Vamos ver o que fala sobre a obra da carne e o fruto do Espírito, né? Porque um profeta verdadeiro, ou profetiza, ela tem que ter esses parâmetros aqui a respeito da obra da carne e o fruto do Espírito. Porque, Ruth, se a pessoa diz que tem o Espírito de Deus, ele tem que ter os frutos. E a gente tem que conhecer que frutos são esses. Aí, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do nosso querer. Quer dizer, há uma luta interna dentro de nós, no qual essa luta durante a nossa vida aqui na Terra. Abraço aí para o Daniel Sá, tá ligado com a gente aí. Daniel de Sá, né? Obrigado, Daniel, pela sua audiência, pela sua família. Um abraço para você e toda a sua família. Mas aí, como nós estamos falando, a importância da gente conhecer essas coisas, porque a carne, ela milita para o pecado. O espírito para as coisas de Deus. Então, há um paralelo em sua vida, há uma balança que sobe e outra que desce. Então, quem está mais forte na tua vida? A carne ou o espírito, né, Ruth? Quem você está alimentando em você? Você está dividido, carne e espírito, né? Você está alimentando mais o teu espírito ou está alimentando mais a tua carne? Porque muitas pessoas estão alimentando mais a carne, né, Ruth? O Daniel de Sá está dizendo bom dia, a paz de Deus em nossas vidas, que a mensagem seja compreendida para cada ouvinte. Muito bom, viu, Daniel? Obrigado aí pela força. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se sois guiado pelo Espírito, não estáis de quê? Debaixo da lei. O interessante é que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele não está debaixo da lei, ele está acima da lei.
Por quê? Porque ele está no espírito. Se ele estiver na carne, ele está debaixo da lei. É aí que a pessoa tem que entender por que guardar mandamentos de Deus, por que guardar as leis de Deus. Se as pessoas todas tivessem espírito, não precisava nem ler sobre lei, nem mandamento, nem nada. Porque quem está em espírito está em verdade. Quem está na carne, essa pessoa está debaixo das leis. Aí as leis vêm em cima. Quando você, Ruth, anda nas leis do trânsito, anda direitinho, né, do seu documento como motorista, tal, documento do carro, carro em dias, e você vê uma blitz, você passa lá tranquilamente. Mas se você tiver um erro no seu documento pessoal, ou tiver um erro no documento do carro, aí você já vai passar pela sorte. Se der bem, se não der, o seu carro será preso. Você vai pagar multa, porque está errado. Assim também o mundo espiritual. Aqueles que estão em espírito, eles veem as leis de Deus, mas eles não se preocupam, porque as leis de Deus só castigam quem está na carne. Mas tem pessoas que ele está todo errado, ele passa e o guarda chama, às vezes até multa, aí foi o diabo. Mas se a pessoa está toda errada... Não, aí, Ruth, porque no judaísmo nós não temos essa história de diabo para cá, de demônio para lá, que o demônio que atacou a nossa vida. Nós não temos isso. Por quê? Porque a gente sabe que o demônio é de Deus. E ele só ataca quem está errado. Um demônio não ataca quem está em espírito, porque ele perde. Ele pode até tentar, mas perde. O que é o Silvane? Aí, um abraço, Kel. Pois é, Kel, nós já estamos aí no Kauai com mais de 3.000 pessoas diárias aí, seguidores. O programa está arrebentando aí, viu? Mas vamos aí, continuando. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são as obras da carne? São prostituição, impureza, lascívia. Ruth, sujeira. Eu já vi gente chegar nas casas ler e dá um pouco d'água aí. Pega aí. A pessoa pega um copo sujo e bebe água. Você sabendo que o copo está sujo. É impureza. Isso é pecado. É obra de quê? Do espírito ou da carne? A prostituição é obra de quê? Do espírito ou da carne? Da carne. A idolatria é obra de quê? Do espírito ou da carne? A feitiçaria é obra do espírito ou da carne? Porque feitiçaria mexe com o mundo espiritual. Mas é obra do espírito ou da carne? Da carne. A inimizade. Ela faz parte da obra do espírito ou da carne? Da carne. Da carne. Porfia, ciúmes. O ciúme. Seja o ciúme de tipo que for, ele pertence o quê? A carne ou o espírito? Pertence o quê? A carne, os ciúmes, né? A iras, a discórdia, aquela pessoa que nunca... Tem uma coisa certa, mas isso eu não concordo. Eu discordo disso. Meio que está certo. Ele está dizendo, meio que está certo, mas eu discordo. Então é o quê? Obra da carne. A pessoa está na carne. Ele está em Mato Grosso. O que é? Mato Grosso, é? O que é o Silvano. Um abraço para você aí, Kel. Mato Grosso, rapaz, é longe, hein? Mas aí vamos continuar. Invejas. A inveja é também obra da carne ou do espírito? É porque através da inveja vem os outros, né? A bebedice é obra de quem, Ruth? Da carne. Da carne. Não é do espírito. Beber. Eu bebi porque eu errei, que é espiritual e tal. Não. A bebida pertence às obras da carne. Mas vem aí a glutonaria, Ruth. Tudo é carne. Aí, Ruth, quando eu me converti, naqueles anos 90, né? Aí eu dizia assim, agora eu não vou beber mais, já tinha passado mais de ano, tinha deixado de beber, não vou beber mais, mas eu vou comer bem, porque agora eu sou crente, né? Aí a gente ia, comprava galinha caipira da feira da 28, melancia, comprava... Muda o vício, né?
Aí eu troquei o vício da embriaguez, da glutonaria, de comer. pela comida. Tem pessoas que ele fuma e ele muda o café, né? O vício do fumo. Pro café. Ele faz... mas não sei por que acontece isso. A pessoa que fuma, aí ele larga aquele vício do fumo pro café. É a mesma coisa. Porque eu já vi pessoas beber uma garrafa de café sozinho durante o dia. Toda hora tomando café, toda hora tomando café. Mas o que a Bíblia fala aqui? Fala que isso é glutonaria. Tudo que vem demais, Ruth, é glutonaria. Porque o pecado aí não é o fumar, mas é porque o excesso ele faz mal. É tipo o comer. Você comer, você tem que se manter vivo, tem que comer. Mas também comer exageradamente é glutonaria e você vai passar mal. A glutonaria, tudo que é demais é glutonaria. Tudo. Se você tomar uma cervejazinha, não é pecado. Agora, Não. se tu ficar embriagado, é glutonaria. Se você comer demais, a ponto de passar mal, como eu comia, aí deitava na rede assim, aí ficava passando mal. Isso é glutonaria, é pecado. Você tem que pedir perdão ao Eterno, porque se aproximou de ti um espírito glutão, né? Agora, coisa semelhante a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdará o reino de Deus os tais que praticam tais coisas. Quer dizer, quem pratica essas obras da carne, acha que porque eu sou um crente, eu vou para o céu. Vai não, porque aqui o apóstolo Shaul Rachalia, que é o apóstolo Paulo, diz que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Mas vamos para frente, ver o que diz ainda. Agora o 22, ele fala sobre o fruto do Espírito. É nesse fruto do Espírito que você, que é religioso, deve viver. Não sei qual é a tua religião, mas não importa a tua religião. Você ter o fruto do Espírito na tua vida. Fruto do Espírito, né, Ruth? Porque se o Espírito de Deus, quando ele vem sobre nós, ele está dentro de nós. Então ele é como fosse uma árvore. Ele tem que produzir fruto. E para produzir fruto, eu tenho que ser uma terra boa. E tem também que ser bons frutos. Bons frutos. Não adianta você dizer que uma coisa e os seus frutos ser maus. Mas o fruto do Espírito é bom. E o fruto é as nossas obras, né? Quer ver? Vamos ver aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Quer dizer, o fruto do Espírito é amor. Amor, a pessoa que ama. Tem Bíblia que fala caridade, né? No lugar do amor. Mas isso aí é quando se faz a tradução, transliteração para o português, alguns botam caridade no lugar do amor. Mas o amor sem caridade não tem valor nenhum. Porque a pessoa pode estar com a Bíblia que fala caridade. Aí ela diz, minha Bíblia está diferente, né? Então... E Ruth, tem o que está acontecendo, um movimento aí de político, de pessoas de alto nível, que estão querendo mexer com a Bíblia aí, diz que reeditar a Bíblia, né? É por causa disso aqui. Tem uma Bíblia que a gente fala, eu falo aqui a Bíblia original, você está com a original aí. Na original, quando eu falo aqui com a Bíblia traduzida, transliterada para o português, dá diferença. Então eu não sei se é isso, mas estão lutando para isso. Mas é só pegar a Bíblia original, já está traduzida, está na sua mão aí a Bíblia traduzida em português, sem erro de tradução e de transliteração. Eu não sei como é que as autoridades estão fazendo isso, mas vamos ver o que é que vai acontecer, né? Mas vamos ver aqui, Ruth, mas o fruto do Espírito é amor e alegria. O crente triste é o diabo. Por que o crente triste é o diabo? O crente triste é o diabo? Porque o fruto do Espírito, o Espírito de Deus para nós, ele é o que? O Consolador. Ele traz... Shalom.
ele traz para nós. O que é que o Espírito de Deus traz para nós? Conhecimento, lembrança daquilo que você leu, santificação, porque ele é Kadosh. Mas tudo, primeiramente, você tem que estudar, né? Porque para poder lhe trazer e Sem trabalhar estudo, é na vida impossível do ser você humano. entender quais são os frutos do Espírito. É. Né? Ele te ensina todas as coisas, mas tem que estar no teu coração a leitura da Bíblia. Outra, nós começamos falando de profeta, profecia. Você, para profetizar, você tem que falar o que você tem certeza, e outra, se é do Criador, e se vai cumprir. Porque não é, muitas vezes a pessoa tem um negócio, umas profecias, que não se cumpre. Nós temos visto muitos, a pessoa quer ganhar uma glória para si, muitas vezes quer ser exaltado, e vem com certas profecias que... Profecia de interesse. você vai receber uma casa, toma aqui a chave. Você vai receber um carro, toma aqui a chave, né? E esse carro nunca Lembra chega, aquele pastor a que falava casa para nunca nós? chega. Esperou até as últimas horas do dia 31 de dezembro, e nem a casa e nem a Hilux chegou na porta dele. Pois não é? Mas, Ruth, vamos aqui. O que diz ainda a respeito disso? Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Quem é a pessoa que diz, não, mas eu sou um profeta, se ele não viver no Espírito, se ele viver na casa, se chegar na casa dele, estiver brigando, jogando sandália no telhado, esculhambando, brigando com um e com o outro, essa pessoa não tem o fruto do Espírito. Eu não digo que uma vez ou outra aconteça isso, porque em nós temos o quê? O coisa do animal, né? De Ceará, que é o instinto animal. Tem dia que você, a vez já engoliu muito sapo, e tem um dia que ele transborda, né? Mas você viver maldiçoando os outros, viver brigando, aí que testemunho, né? A gente tem, se a gente viver assim. Mas o que é que diz aqui? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Porque Ruth, aquela pessoa que é um profeta ou uma profetisa, que tem o Espírito de Deus em sua vida, ele tem que ter o fruto do Espírito. Se ele não tem o fruto do Espírito, as pessoas que conhecem que tem, porque muitos pastores, líderes religiosos... Chega para frente, senão ele não passa. Muitas pessoas que são líderes religiosos não têm discernimento para conhecer quando os mentirosos vêm, né? Diz, eu sou profeta, eu sou canela de fogo, cuspo fogo, eu sou do reteté. Agora bota ele para ler a Bíblia perto de você, que você vai ver o tanto que ele é ruim de Bíblia. É porque não lê, né? A outra que qualquer profecia tem que ter base bíblica, porque se também não tiver... Não, para um líder conhecer se aquele profeta é de Deus ou não, tem 3 parâmetros. Qual? Por exemplo, a Bíblia, ela exorta, consola e edifica. A profecia daquele profeta que veio pregar aqui na nossa congregação, vamos supor que no judaísmo não tem negócio de gente pregar aqui, não. Aí vem pregar aqui na minha congregação, se ele não pregar dentro do parâmetro, exortar, consolar e edificar, ele está fora. Porque tem profeta que diz o que quer, deixa uma podridão naquela congregação, depois vai embora e o pastor é que vai ainda cuidar para juntar o rebanho. Porque o profeta, ele tem que ter um líder. A própria Torá diz que a gente tem que agariar para nós o quê? Como diz assim, um mestre, né? Que é o líder, onde ele ensina. Então a pessoa tem que ter sempre um líder para te ensinar, para te chamar a atenção, para te tirar as dúvidas. Porque muitas vezes a gente tem dúvida de alguma coisa que você leu na Bíblia. Então tem que ter alguém para te ensinar. Mas a pessoa sai como uma ovelha sem pastor, aí pregando para todo canto. E outros ainda dizem assim, eu não recebo ordem de homem. E vai receber de quem? Então ele tem que ter
uma carteira também comprovando da que ministério, da onde Se ele ele é é. dizimista ou não, porque Porque ele sai para pregar no intuito de trazer ofertas. Uhum. Mas essas ofertas, elas vêm do bolso daquele irmãozinho, daquela irmãzinha pobre que deu dízimo e deu oferta naquela congregação. Eles vão lá, pedem um absurdo para pregar e quer vir cheio do dinheiro. Mas não deixa o dízimo do que ele ganhou lá. Não, E nem não, em lugar nenhum. Em lugar nenhum, porque esses tipos de gente são poucos, né? Que são fiéis. Mas a maioria, Ruth, não tem procedência. Tem uns que, eu estou nesse ministério só porque eu pego a carta para poder pregar em outros lugares, né? Então, tudo isso depende da gente, Ruth. A gente deve prestar atenção. Quem é líder, né, tem que prestar atenção. Porque todo profeta, ele tem que ser discípulo. Tem que ser. Tem que ser discípulo. Para ele poder crescer também, né? Porque o pastor, ele só vai te dar uma credencial, te fazer crescer naquele ministério, se você for o quê? Um discípulo obediente. E o profeta não é maior do que o pastor. Não. Não é maior. A maioria dos profetas aí, quando eles começam a profetizar, eles não querem mais obedecer o pastor, daqui a pouco eles não estão mais naquele ministério, já saem vazando, né? Mas aqui diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quem anda no Espírito tem que ter fruto, é manso, é humilde, é obediente, né? E fulano ali, aquele fulano lá, ele é o profeta daquela congregação, aquela mulher profetiza da congregação. Aí vai lá, conversa com ela. No conversar, você sabe que tipo de espírito usa aquela pessoa. É isso que a liderança deve pedir, discernimento de espírito. E para isso, Ruth, precisa o quê? Precisa que o profeta seja discipulado. Todo profeta é discípulo de alguém. Tu é discípulo de quem? Tem gente que sai por aí, Ruth, eu conheço muitos. Ele conta cada testemunho bonito, mas não conta quem converteu ele, quem orou por ele, quem ensinou ele, não. Ele quer a glória para si. Outros têm a profecia como se fosse uma profissão, né? Uhum. Que é dali que ele se sustenta, onde ele pega aquela parte, acho que é Hebreus, que diz: o justo viverá pela fé. Aí quer viver pedindo e profetizando, depois passa aquela rede, como muitos falam, para tirar, e os irmãozinhos pegam tudo que tem e dá, porque diz assim, que a pessoa, ele sabe que a congregação ou a igreja, ela se mantém com que os irmãos ajudam para pagar suas contas, para manter ali aquela casa de pé. Porque mesmo que a igreja ela não pague aluguel, mas ela tem que ter alguém para limpar, tem alguém para lavar os banheiros, limpar aqueles bancos, ou para ter um banco para se sentar. Que também a pessoa para estudar, ela não vai se sentar em qualquer banquinho. Hoje em dia, muitas pessoas, antigamente daí o ventilador, hoje em dia o pessoal quer uma central. E para manter ou para comprar uma central tem que ter dinheiro. Senão, não tem como. Isso aí é só uma preparação para a mensagem do profeta Daniel, da Bíblia, que nós vamos daqui para frente desenvolver, né, Ruth? Mostrar o que é um profeta. Porque né? Profeta mesmo, o profeta, você recebeu um profeta na sua igreja, na sua liderança, você tem que identificar, ligar para o pastor dele, vem cá, fulano e tal, é realmente fiel aí, no dízimo, nas ofertas, porque ele me pediu X para vir pregar aqui na festa. Né? O líder tem que identificar. Porque aí vai ver se a pessoa é real ou não, porque eles fazem até carta de recomendação feita no computador e falsifica e leva a assinatura. Tem credencial que ela como é diz, rasurada, né? Que a pessoa uma pessoa chegou e disse, como que tu tem muita amizade aí com os pastores, me leva lá num pastor tal. Aí eu fui, pastor daquela cidade, ali da missão, né? Tem tudo lá. Na missão não, do Ministério de Anápolis, eu levei, chegou lá a carteira dele, que eu tenho carteira de pastor, que eu fui consagrado a Madureira, eu tenho a minha carteira está guardada.
Mas ele apresentou na minha frente para o pastor a carteira de membro da convenção. Quando o pastor bateu o olho, que eu olhei, aí eu vi rasurada. Já saiu até de perto. Eu saí de perto, fui lá para fora, porque o pastor lá me conhece. Eu trabalhei na rádio lá. Eu também fazia programa junto com a gente na rádio, junto com o Osmar Moura, né? E aí aquele missionário ali queria que o pastor desse uma carta, ou abrisse espaço naquela cidade, lá no ministério dele, para que ele pudesse pregar nas igrejas de lá. Aí disse, vai para a reunião tal. Só que lá na reunião de ministério... Ele já fez só empurrar, né? Coisa que ele poderia resolver. Não, mas ele viu que os documentos do cara estavam todos... Pois é, mas o pastor deixou para o ministério resolver. Porque é bom que o ministério resolva para eles entenderem que existem muitos problemas com esse povo que sai ganhando dinheiro aí de cidade em cidade, né? Esses grandes artistas, profetas... Outro é o erro do profeta, quer dizer, esses profetas assim, que eles não querem congregar, não. Eles querem só viver de igreja em igreja, né? Uma pessoa chegou para mim um tempo, né? Disse... Eu sempre levava a pessoa no ministério, né, porque eu tenho essa abertura. Em toda igreja que eu quero ir, eu vou lá, falo com o líder e tal, essas coisas tudo. Mas aí eu cheguei com ele um dia, falando, nós vamos em tal lugar. Aí sabe o que ele me disse? Olha, se for para mim pregar, tu me convida. Se não for, não me convide. Sabe quantas vezes eu fui convidar ele? Nunca mais eu convidei. Porque, Ruth, para ser estrela, nós temos um que é Deus. É o eterno. Tem gente que quer ser estrela. Mas vamos aí para o profeta, vamos falar de profeta verdadeiro, deixar os falsos profetas de mão, né? Vamos para... Nós paramos ontem no nós estamos ainda no capítulo 2. Eu separei aqui uma passagem do versículo... A gente está terminando o 2 horas. Mas estamos no final, bem aqui. Eu vou voltar um pouquinho, que eu separei 46. Nós vamos voltar para o 45. Para quem não acompanhou ontem, que o sonho do faraó era o sonho e foi revelado que era o quê? Uma imagem, né? Uma estátua, que tinha vários pedaços, tanto de ouro, de ferro, de cobre, mas sempre tinha a mistura do barro pelo meio, né? Tá falando da estátua. Aqui no versículo 45 diz assim, do capítulo 2 de Daniel. Assim como viste que por uma mão invisível era lançado da montanha uma pedra que quebrou em partícula o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, e assim o grande Deus deu a conhecer ao rei que ocorrerá no futuro. O sonho é verídico, a sua interpretação é plena e confiável. 46. Antes dessa revelação, o rei Nabucodonosor prostou-se com o rosto em terra, reverenciando Daniel, e mandou-lhe oferenda e incenso para exaltá-lo. Quer dizer, um rei se prostrando perante um profeta. Porque o rei reconheceu a grandeza espiritual e quem estava no profeta. Aí ele, aqui diz aqui, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Ele fez uma honraria para o profeta. Ele disse, no início, ele diz assim, quer dizer, ontem nós estudamos que ele disse que aquele que não revelasse o sonho, porque ali era uma coisa só para Deus mesmo, né? E alguém que fosse servo do Criador. Porque o cara, ele sonha, mas ele não lembra do sonho, mas aquele sonho fica incomodando ele. Ele sabe que era uma coisa terrível, mas ele não lembrava. Ele queria um profeta que visse o sonho, ou fosse revelado para ele o sonho que ele teve, e dissesse o significado. E a promessa de quem não fizesse seria degolado, mas aquele que fosse usado pelo Eterno para revelar o sonho dele
e dar o entendimento do que seria aquele sonho, seria presenteado, né? Ele ia dar vários presentes, como ele fez aqui. Ele deu a Daniel, porque ele viu que Daniel era um servo do Deus vivo, né? Aquele que tem o Espírito de Deus é diferente. Ele não engana, ele não mente. Uhum. Pode reparar, o documento dele é tudo direitinho. Essas pessoas que vêm toda errada aí, e cheio de bronca, de mentira, é aí que deixa o furo. É aí que rebenta os cultos da igreja, esfria, e depois a liderança fica perturbada, porque ficou sujeira. É como gafanhoto, onde passa deixa sujeira. 47 diz assim: o rei falou a Daniel dizendo: reconheço que, em verdade, teu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de segredos, visto que foste capaz de desvendar este segredo. E o rei engrandeceu a Daniel, deu-lhe muitos presentes e o fez governador de toda a província da Babilônia e designou grão-príncipe de todos os sábios da Babilônia. Quer dizer, ele tornou ele governador do Egito. Você vê que naquela outra história de José, José se tornou-se governador Também. por causa do Espírito de Deus, o Espírito da verdade na vida dele, né? Por causa de Deus na vida dele. Aqui houve uma convenção, Ruth, no coração do rei, quando ele disse assim. Quer dizer, governador da Babilônia, né? Quando o rei disse assim, o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele que comanda tudo. E revelador de mistério. Aí não tem mistério, aqui tem mistério. Pois mistério e segredo é a mesma coisa, né? Pois pudeste revelar este mistério, ou este segredo, porque era segredo, as 7 chaves, ninguém conseguia, nem um astrólogo, nem um feiticeiro, nem que consultava as mortes, ninguém da Babilônia poderia decifrar esse segredo. E ele, rapidamente, Deus falou. Além dele ser governador, ele recebeu o nome aqui de grão-príncipe. Eu não sei qual é o significado desse. Ele recebeu, no 48, Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. E pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Que é isso? Ele foi ser um líder. É aqui que as pessoas dizem que Daniel era o mago da Babilônia. Porque ele venceu todos os magos nessa disputa aqui. Ele teve 2. Então, grão-mestre, porque era o nível mais alto daqueles que trabalhavam com forças espirituais. Ele que comandava através dos sábios. E além de ser o governador. Porque o sábio é aquele que sabe coisas que ninguém sabe. Aqui está falando de uma elite, de um povo espiritual que perdeu para o profeta Daniel, porque não soube interpretar o sonho de Nabucodonosor. E outra, um rei como Nabucodonosor, para colocar um homem de outra religião, de outra província, que veio prisioneiro de guerra, para dar um alto lugar no palácio dele, ele teve que beber os frutos, né? Viu que aquele que prega, que obedece os mandamentos, ele tem bons frutos e bom caráter, né? Porque ele cumpre os mandamentos, ele obedece. Aquele que tem o Espírito de Deus guarda o mandamento. Quem não tem, não guarda, não. Ele já está debaixo de maldição. Porque ele viu que era um homem de confiança, um cargo de confiança, e botou Daniel. Então, quem tem o Espírito de Deus na sua vida, ele guarda o mandamento. Porque o próprio Espírito de Deus ajuda ele a guardar. Você vê pessoas que não guardam o mandamento, é porque o Espírito que está nele não é o Espírito de Deus, tem um Espírito enganador. E outra, essa pessoa tem que ler, estudar, para que seja repreendido o Espírito da mentira. A responsabilidade agora de Daniel, governador da Babilônia. Você tocou num assunto aí, porque Daniel não era da Babilônia, ele era
ele era um israelense. É. Israelense. Ele veio na diáspora por causa da guerra, mataram um bocado de gente, expulsaram, e aí o rei da Babilônia trouxe ele e seus amigos para dentro da Babilônia, né? como prisioneiro. Mas como ele, olha, seja um sábio, estude, aprenda. Em qualquer lugar, porque né? se você é um sábio, qualquer lugar que você for, você é aproveitado. Eu lembro quando a gente se apresentou no exército para ser selecionado, né, para servir o exército, e lá foi feito o quê? Foi feito algo assim, feito uma seleção. Uhum. E essa seleção seria pelo estudo e pela profissão. O único mecanógrafo dentro do exército, ali daqueles soldados, dos recrutas, era eu. E eu fui logo separado. Não, esse aqui é o mecanógrafo. Eu era o único. Então, cada um por profissão. Então, se você pode observar na Segunda Guerra Mundial, Ruth, muitas pessoas ali, que são separadas porque tem profissão, para ser aproveitada. Ou as outras não vão para... Tem muitas pessoas que vai servir o exército, mas já se formou. Às vezes é um médico, ele vai trabalhar no exército como médico. É um músico. Tem umas pessoas inteligentes, isso músico. dá mais na capital, pessoas inteligentíssimas, que ele se alista depois que ele se formou. Porque, Ruth, aí ele vai ganhar um salário melhor, ele não vai sofrer o que um recruta sofre. O estudo, o conhecimento, te dá sabedoria. Então, por isso que a Bíblia fala de sábio. E aí o profeta Daniel, ele se tornou o mestre dos sábios. Olha o nível que o rei botou ele. Além de governador, ainda botou como dominadores. Agora ele intercede pelos amigos dele, né? No 49 diz que Daniel solicitou ao rei que designasse Sadraque, Mesague e Abednego como encarregados de conduzir os assuntos da província da Babilônia. Daniel permaneceu com o lugar de destaque no portão do palácio do rei. Quer dizer, ele foi, mas ele levou os amigos dele. Os três, porque ele conhecia. Então, empregou os três. Porque, falando assim, tem pessoas que ele quer arrumar um emprego e pede para você. É uma responsabilidade muito grande. Você botar uma pessoa num cargo que, às vezes, o caráter daquela pessoa é duvidoso, né? Teve um dia que eu estava ali no supermercado e alguém chegou com outro e disse, você arrumou um emprego para o meu cunhado e meu cunhado não é boa bisca, não. Ele disse, eu arrumei e fiquei com vergonha. Ele nem sequer apareceu no emprego. Quer dizer, você arrumou um emprego e quando chega lá, a responsabilidade é sua. Mas o caráter dele é todo desonesto. Ruth, mas aqui vamos voltar para Daniel. Daniel, ele foi constituído governador da Babilônia. Ele foi constituído o grão-mestre dos sábios, né? Lá da Babilônia. É sinal de que todos aqueles sábios da Babilônia, os astrólogos, os feiticeiros, os magos, todos iam para a guilhotina, iam morrer. E ele que salvou, né? Aí ele salvou e se tornou mestre daqueles. Deles. Será que essas pessoas lá que trabalham lá com feitiçaria, bruxaria, amavam Daniel? Amava. Claro que amava, né? Respeitava. Porque é assim que nós temos que ser. Por exemplo, assim, cada um no seu quadrado, respeitando todos. Eu, como praticante do judaísmo, nós tivemos uma vez, uns 4, 5 anos atrás, eu tive uma reunião que me convidaram para mim dar uma aula sobre Cabalá, o mundo espiritual. E só tinha feiticeiro, né? Pessoas da Umbanda, Quimbanda, só gente, né? Que mexia com essas coisas. E ali eu dei as instruções, porque a Cabalá, ela mostra a parte espiritual da Bíblia. E eu ensinei essas pessoas, mas aqui e acolá eles queriam entrar em contenda entre si, né? Mas eu mantia a aula dentro de uma paz e mostrando para eles o tanto que é interessante você conhecer a Bíblia, porque, Ruth, as pessoas se dividem muito com essa história de religião.
A palavra religião, ela vem da palavra religai, não é uma palavra brasileira. Não, para nós a religião, a gente tem ela como uma coisa totalmente diferente. A religião é para religar a gente a Deus, religar. Então, se você está ligado em Deus, em espírito, em verdade, você é um maravilhoso ou a maravilhosa na presença de Deus. Vai produzir o fruto do Espírito. Ninguém tem o Espírito de Deus dentro de si e fica calado. Ninguém. Porque quando você abre a Bíblia em Gênesis, na Bereshit, você vê lá que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Então, quando o Espírito de Deus aparece na Bíblia, em movimento, a pessoa que tem o Espírito de Deus e ficar quieto, pode repreender que não é Espírito de Deus, não. Vamos para o capítulo 3. Livramento. De quê? Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Agora nós vamos para o terceiro capítulo. Agora é prova de fogo, o terceiro elemento. Ruth, o terceiro elemento não queima os profetas do Eterno. Mas o justo, né? Estou falando profeta do Eterno, justo. Já estou dizendo, está dizendo a mesma coisa. Porque os falsos profetas, se cair um pico de vela nele, na série eles gritam. Queima. Agora, a Bíblia fala de que as águas não te afogarão, né? Na Eclesiastes, que é outro elemento. Se vocês for falar dos 4 elementos aqui, a gente não dá para a gente falar sobre Daniel. Mas vamos falar sobre Daniel. É o capítulo 3 de Daniel, né? Baruch Hashem. Baruch Hashem. E você está aprendendo sobre profeta, profecia e profetadas. Capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor ordenou que fosse construída uma estátua de ouro de 60 cúbitos de altura, 6 cúbitos de largura. E ele o fez erguer na planície de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os conselheiros, os intendentes e todos os altos funcionários da província para que visse a inauguração e consagração da estátua. Vieram todos que havia sido convocado pelo rei para a inauguração da estátua e se prostraram ante ela. E exclamou um arauto, os povos e nações e todas as línguas, é ordem do rei que, no momento em que ouvides o som de uma corneta, flauta, harpa, citara, saltério ou qualquer outro instrumento musical, deveis vos prostrar e adorar a imagem de ouro que o Nabucodonosor fez construir. E quem não o fizer, de imediato será lançado num forno em chamas. Por isso, a partir da proclamação, ao ouvir o som de uma corneta, flauta, harpa, citara, saltério ou qualquer outra espécie de música, todos os povos e nações, todas as línguas se prostrarão e adoravam a imagem de ouro erguida pelo rei. Baseado nesse fato, apresentaram-se nesta época perante o rei alguns caldeus, levantando uma acusação contra os judeus. Nabucodonosor aproximou-se. Peraí, deixa eu ver se eu não estou errada bem aqui. Essa página ela é fina, ó. Isso. E disseram ao rei Nabucodonosor que vivas eternamente, ó nosso rei, editaste um decreto segundo o tal todo homem que ouviu o som de uma corneta, flauta, harpa, citar, saltério ou qualquer outro instrumento musical deve se ajoelhar e adorar a imagem de ouro. E quem não o fizer será lançado num forno em chamas. Entretanto, certos judeus, a quem nomeaste como encarregado dos assuntos da província da Babilônia, como Sadraque, Mesaque, Abednego, não cumprem tua lei. Eles não servem a teu Deus, nem adoram a imagem de ouro que erguiste.
Enfureceu-se Nabucodonosor e ordenou que trouxesse à sua presença Sadraque, Mesaque e Abednego, no que foi prontamente obedecido. Disse-lhe Nabucodonosor: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Sabei, pois, que se está disposto a vós prostardes e adorardes a imagem que erigi, aos ouvidos do som de qualquer música, que assim o faças. Porém, se não adorares, serei emergido lançado num forno em chama, a qualquer será o Deus que vos livrará de minha sentença. Qual será o Deus que vos livrará da minha sentença? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, o Nabucodonosor, que nos preocupa a resposta e temos de te dar. Nosso Deus, o único a quem servimos, há de nos livrar da fornalha ardente e de tua mão, ó rei. Ele nos salvará. Mas mesmo que ele não o faça, saiba, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Está aqui? Uhum. Ruth, a gente lê esses textos da Bíblia e a gente observa que cada profeta tinha o seu desafio. Tinha. Ser profeta de verdade mesmo tem o seu desafio, mas tem as suas vitórias, né, Ruth? Uhum. Tem um quê de quê pra quê? Porque também, se não há profecia, o povo se corrompe. Assim diz a Bíblia, né? Se não houver profecia, o povo se corrompe. Mas já tem a profecia, que é a Bíblia. A maior profecia de todas as profecias é a Bíblia. Uhum. A Bíblia é a maior de todas as profecias. Por exemplo, nós temos aqui catalogado 21 profecias do Velho Testamento que ainda vai se cumprir, mas ninguém fala nela. Porque estão substituindo as profecias. Por exemplo, as visões e as revelações que a gente vê, mesmo pela internet, a gente vê alguns profetisas crescendo, cobrando de 8, 10 mil, 15, 20 mil reais para se apresentar todos os dias em lugares diferentes, né, exibindo que anda de avião. Aí, mas cobrando um preço tal, mas não fala das profecias da Bíblia, né? Inclusive está uma revolta aí entre a liderança, porque tem uma jovem aí que ela não prega a Bíblia, ela faz comparações das coisas, né? E aí o que está acontecendo, Ruth? As profecias da Bíblia, elas são exatas, não tem esse negócio de falhou, não, né? Aí o que aconteceu aqui com esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles não se curvaram à estátua do rei. Você vê aqui que o servo mesmo de Deus vivo, que eu espero um dia chegar a essa posição, eles não se prostraram na estátua que Nabucodonosor mandou fazer. E ele disse assim, porque ele fez uma parte que ele diz assim, que ia jogar ele e sabereis qual é o Deus que vos salvará, né? Nos preocupa, nosso Deus, o único. Aí que no 17 ele diz assim. Aí ele diz aqui, no versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, o Nabucodonosor, não nos preocupa a resposta que temos a te dar. Nosso Deus, o único a quem servimos, há de nos livrar da fornalha ardente e de tua mão, ó rei. Ele nos salvará. Aí vem a outra, né? Mas mesmo que ele não o faça, quer dizer, não nos salve, saiba, rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Quer dizer, ele nos salvará. E mesmo se ele não salvar, mas mesmo assim nós não servimos a teu Deus. Não tem problema nenhum. Porque tem pessoa que só acha que Deus abençoa quando dá o que eles pedem, né? Uhum. Tem que salvar.
Se não salvar, diz, não quero mais esse Deus. Mas aqui ele não, ele estava com certeza. Se ele me salvar, bem. Se não salvar, mas mesmo assim não servimos o teu Deus. Porque, na realidade, Ruth, no judaísmo é ensinado mesmo, assim, o judaísmo mesmo, nato mesmo, o judaísmo de verdade, você não pode adorar outro Deus. É melhor você morrer. Na Segunda Guerra Mundial, morriam muitos israelenses porque lhe obrigaram a adorar outro Deus e eles preferiam morrer. Porque Nabucodonosor, ele mandou fazer uma imagem dele, uma estátua de 60 metros, né? 60 côvados, né, de altura. Cadê? E no outro lugar, mas toda vez que tocasse o chofar, que é aquele chama corneta, qualquer instrumento musical que tocasse, a pessoa tinha que se prostrar onde tivesse. Se curvar. Para reverenciar, porque Nabucodonosor, para muitos, era considerado um deus. E as pessoas tinham que se prostrar a ele. Ele era o rei da Babilônia, era considerado um deus que as pessoas não podiam nem olhar nos olhos dele. Se olhasse, ele mandava matar. Mas para Daniel, ele se prostrou. Foi a diferença. Quem tem um espírito de Deus é diferente. Quem cultiva a santidade tem um espírito de Deus na sua vida. Agora, aqueles que têm uma hora e outra hora não tem, isso aí eu desconfio dessas coisas. Mas vamos para frente, Ruth. O que aconteceu com esses três? Foi feito um decreto, né? No versículo 19 do capítulo 3 diz assim: aumentou contra Sadraque, Mesaque e Abednego a ira de Nabucodonosor e alterou-se o seu semblante. Ordenou que acrescentasse o fogo, tornando-se 7 vezes mais intenso do que de costume. Aumentou o grau, né? 7 vezes a mais, né? Segundo sua ordem, homens corpulentos do seu exército amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançaram ao forno em chamas. Para isto, os homens que executaram as ordens do rei tiveram de chegar muito perto da fornalha. E como a ordem do rei tinha sido impetuosa e o forno estava superaquecido, as chamas engoliram os homens que o havia lançado a Sadraque, Mesaque e Abednego. Enquanto estes, embora tenha caído completamente atacados... Só um instantinho. Aumentaram 7 vezes 7 mais. vezes mais. Aqueles homens eram acostumados a trabalhar com um grau de quentura do forno. Mas como foi aumentado 7 vezes mais, ele achava que poderia chegar perto como ele chegava antes. E ao levar os três resistiram à quentura e eles morreram. Os que lançaram ele foram os que morreram. Eles morreram. Porque quando lançou os três, lá dentro eles tiveram que ir próximo da fornalha. Então só o fogo matou eles. O calor do fogo matou eles. E os três que foram jogados lá dentro da fornalha, eles não queimou nem um fio de cabelo. Mas queimou. Queimou as cordas que estavam amarrando eles. Não, mas não deles. Aí eles se soltaram e ficaram passeando dentro da fornalha, né? Daí se exibindo ainda. Aí, ó. Cadê? Aumentou 7 vezes mais. Mas ali a mão de Deus. A mãe de Deus. Mas para isso a pessoa tem que estar o quê? Sincero. Guardando os mandamentos. Não existe, e obediente. Não existe outra coisa que santifica o ser humano como a guarda dos mandamentos. Praticar, né? E ali eles estavam. Mas vamos para frente. Versículo 21, voltando um pouquinho. Para isso os homens que executaram as ordens do rei tiveram de chegar muito perto da fornalha. 22. E como a ordem do rei tinha sido impetuosa e o forno estava superaquecido, as chamas engoliram os homens que havia lançado Sadraque, Mesaque e Abednego, enquanto estes, embora tenham caído completamente atados no meio do forno aceso, não sofreram qualquer dano. Quer dizer, os três, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, para eles não sofreram nada, mas os outros foram queimados, engolidos pelo fogo. 24. O rei Nabucodonosor alarmou-se e se dirigiu ao seu ministro e perguntou:
Não lançaste 3 homens atados no meio do fogo? E os ministros responderam-lhe: É verdade, ó rei. Porém ele retrucou: Entretanto, eis que vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, sem nada sofrer. E a aparência do quarto é como de um anjo. Quer dizer, o Eterno, quando você tem que passar pela prova, ele não te livra da prova, mas ele passa junto, ele envia um anjo para estar Você junto. vê uma coisa aqui. O 25, né? Uhum. Vê como tradução dá muita confusão. Olha, você leu na original, a Bíblia original. A tradução aqui no 25 diz assim: tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Dos deuses aqui. Aí, no original, diz o rei, na visão, diz que eles eram o quê? Parecido com os anjos. O quarto homem era parecido com um anjo. Era. Que era um anjo, na realidade. Era um anjo. Era o anjo que veio para dar o livramento. Quando você está andando no carro, que o carro é para ter um acidente, aí Deus manda um anjo para te dar o livramento. É anjos, não é homem, não. Anjos. Aí tem gente que prega que aquele quarto anjo da fornalha era outra pessoa, era um homem que estava ali dentro, né? Então, como não tem castigo, assim, da liderança contra quem prega errado, eles pregam de qualquer jeito, as pessoas pregam. Mas, na realidade, você tem que pregar o que está escrito. Aqui, no original, diz que o quarto homem tinha aparência de um anjo. Por quê? Porque esse anjo era um serafim, Ruth. Anjo de fogo estava no fogo. E o fogo não queima. Eles vêm para proteger. Quando o rei Nabucodonosor olhou e disse: mas o quarto tem a aparência de um anjo. E era um anjo mesmo. E engraçado que essa fornalha tinha uma maneira que eles viam lá dentro, né? Sem se aproximar. Não, mas ficava distante. Aquilo era como se fosse um palco, né? Para eles verem a pessoa eles se não queimando. sentiam quentura, mas via as pessoas morrendo pelo fogo. Queimando a maldade, né? E ele sentiu o prazer de ver a morte. Tem uma passagem... Esse rei vai virar bicho na história, porque esse cabo era mau. Porque tem uma passagem que eles pegavam os próprios hebreus e jogavam por leões, né? E ali eles ficavam torcendo ali como se fosse um campo de futebol. Mas ele só era para ver a destruição ali do povo hebreu sendo comido pelos leões. Ruth, amanhã a gente continua. Amanhã. Porque o capítulo 3 do profeta Daniel é um livro, é um capítulo que a gente ainda precisa de lanchar mais. Desenvolver mais dentro desse capítulo as partes misteriosas, né? Porque nós estamos tratando dos maiores profetas da Bíblia, né? Quando você vai para Moisés, quando você vai para Abraão, Ezequiel, profeta Daniel e outros, nós estamos aí mexendo com um dos maiores profetas da Bíblia. Aqui nós estamos mostrando um pouco do que Deus agiu, né, na fidelidade daqueles 4 e age naquele profetas, 4 homens. Naquela pessoa que tem com eterna intimidade e obedece. Né? Nós queremos agradecer todos que estão ligados com a gente, tanto em toda a rede social aí, né? Porque nós estamos no YouTube, né? Facebook, Instagram, no Kawaii, TikTok. Para você que está ligado com a gente agora direto no Facebook, que você quiser assistir mais tarde essa programação, está dentro da plataforma do Facebook. Nós temos todos os vídeos nossos tá dentro do Facebook, você pode assistir. E não perca amanhã que nós vamos dar continuidade aí, né? E desculpe alguém aí. No mesmo livro. O que nós falamos aqui, se ofendeu você, nós queremos pedir desculpa. Nós estamos pregando a palavra, independente de religião, né, Ruth? Mas o que nós temos de dar conselho para você que assistiu o programa, que te achegue mais a teu líder, né, da tua religião, e procura aprender e obedecer. Porque olha, Ruth, alguém tem que ser discípulo de alguém.
Nós Tem, aqui, para crescer também, né? nós hoje estamos no judaísmo, mas nós somos o retrato do nosso líder. E outra que é para a pessoa ser, assim, Nós temos um rabino acima de nós. abençoado, é através do teu líder. E se você quiser aprender judaísmo de verdade, continue assistindo o programa Nossa Terra. Agora nós temos a Escola de Moisés, né? A Academia de Moisés em Israel. Você pode colocar lá no Google Contraste. Ou botar Academia de Moisés, lá você vai falar com o Rabino Rony. Aí você pode aprender o hebraico, estudar hebraico através da internet, né? Facilidade. Eu já estou dentro de 3 anos aí. Tem dia que ontem eu peguei pau nas provas, mas hoje eu vou dar o troco, né? Porque a gente vê o tanto que a tecnologia é hoje, né? Ele está ensinando lá em Israel e no mesmo horário, no mesmo dia, você está assistindo. Hoje eu quero tirar um tempo aí. Hoje é sexta, né, Ruth? Dificilmente vai dar para a gente mexer, para estudar a aula de hoje. Mas essa prova aí eu já fiz ela e já tirei nota boa, porque já estava tempo, porque eu estou fazendo a revisão, né? Porque quando você faz revisão, você aprende muito mais. Tenha um bom dia. Sextou? Sexta-feira hoje. Sexta-feira. Hoje é dia da preparação, né? Da preparação. 6 horas da tarde. Amanhã é dia do Shabat, onde a gente passa o dia estudando Torá. E no final da tarde a gente faz encerramento, agradecendo o Hashem, né? E para você, meu amigo, minha amiga, espero que a palavra um bom tenha final de falado semana. com As você, férias acabou, mas muita gente a resposta aí que você continua queria. ainda curtindo aí essa Bom maravilha dia a da nossa todos. terra. Para todas as autoridades de Marabá, Ruth, a cidade ainda está com clima de verão. Ainda tá. Tenha um bom dia. Um bom dia.